Vamos ler em 2 Crônica, que é o mesmo assunto que foi lido em Reis, 18, 4. Vamos ler a consideração do rei Josafá. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Nós temos com o Renato aí, não é, Renato? Você tem algumas anotações? Olha lá, está o texto e as palavras-chave que abre o texto, abre a compreensão, para ver quando foi escrito isso, né? As palavras significativas: Darash, Yalá, consultar, sobe. A preferência para essa questão de vai que o Senhor é contigo, varão. Às vezes a gente escuta os jovens falar isso, não escuta? Vai que o Senhor é contigo, varão. E às vezes não tem nada a ver. Vamos seguindo. Aqui o Elias, né? Com Acabe e Jezabel. Bonita essa pintura, não é verdade? Alguém está achando bonita a Jezabel? Ninguém acha, só por questão de atacar roupa bonita. Mas como as pessoas têm uma aversão por Jezabel, tá um exagero. Vamos lá. Isso aqui é Acabe, que é a ave de Jezabel, adorando ídolos, porque Jezabel, ela é filha de um sacerdote rei de Tiro, e ela tinha o costume de adorar ídolos, não é? Vários ídolos, e ela traz para o rei de Israel. E aí vem a questão da influência de uma mulher, não é? Quando você casar, você toma cuidado, né, Renato? Tá vendo? Então o que acontece? Ela conseguiu trazer ele para a adoração dos ídolos. Que incrível, né? Ele diz que a mulher é sexo fraco, mas não é perigo. E está ali adorando os ídolos. E no texto de ontem que eu li lá em Mariseque, a mentira também é traduzida por ídolo. Então ele estava já desviado na sua fé. A fé de Acabe. Acabe significa irmão do pai. Por isso tem a tradução em inglês é melhor do que a portuguesa. Porque a ave dá o sentido do pai. Então ele é filho do pai. Ou irmão do pai. Seguinte. Aqui quando estava ali, ó, Josias, e o outro lado era o seu Acabe. Eles estavam diante dos profetas. 400 profetas. Seguindo. Aqui quando o Abner ele é ferido, uma flecha disparada acidentalmente, e a profecia se cumpre. Aqui é o apedrejamento de Nabote. Você já viu alguma pregação sobre Nabote? Nunca ninguém viu, né? Eu ouvi. Mas Nabote era uma pessoa, do ponto de vista, do contexto, ele seria hoje um cristão normal. Nabote, ele conhecia as leis de herança. Então, por exemplo, a Acabe chega e diz: olha, eu gostei do seu sítio. Era uma plantação, um sítiozinho. Tem muita gente hoje que tem fazenda muito mais rica do que Nabote. Mas Nabote tinha lá não era uma fazenda, que nem só uma fazenda, que nem uma fazenda de um brasileiro. Era um sítiozinho, tinha umas batatas, umas cabritas, umas galinhas, uns gansos, umas coisas. Mas era bonito, era bem fértil, bem arrumadinho. Nabote cuidava, que vinha de pai para filho. E a lei de Levítico não permitia negociar a herança da família. Podia doar coisa e tal, mas aquela parte, principalmente os bens de raiz, mãe, que estava ali, que só tinha aquilo, porque ia um, entrava outro, a menos que os filhos fossem ricos, né? Então não podia. Então Nabote falou: não posso te dar, me vender
não sei se poderia vender e comprar uma melhor, talvez pudesse. O rei fez uma proposta, do ponto de vista assim, ético, parece normal. Falou, eu te dou e outra coisa, Nabote, quanto vale? Eu pago. Ele não quis tomar na hora, mas Nabote estava mais imbuído assim, ele estava bem, a sua alma estava bem formada nas questões bíblicas, falando, não, de jeito nenhum, e pronto, e Acabe saiu todo choramingando. Olha, então você vê aí uma coisa interessante, porque Acabe, que era um profano, ficou tranquilo, e Nabote, que seria um cristão, foi apedrejado. Uma dessas contradições, esses paradoxos, quer dizer, a pessoa boa, digamos, não foi protegida por Deus, a vida não. E olha, ali está faltando a mulher e os filhos, eles mataram todos. Ali puseram só o Nabote, mataram todos, por ordem de Jezabel, que montou o esquema. Então, olha, e você não fica intrigado que, mas não podia o Senhor mandar um fogo na cabeça deles lá? E Nabote, coitado, morreu, apedrejado, inocente. Seria mais ou menos como eram sacrificados os cristãos. E, seguindo, jogaram pedra. Havia Eliseu, né? Elias, que se alimenta dos porcos. Um deles, Elias. Olha, Jezabel está bonita ou não? Todo mundo está achando feia só porque ela tem uma história e puseram ela com um olhar assim meio. E é um símbolo usado muito pelos pentecostais. Tá? Eles usam muito esse símbolo. Agora não tanto, mas antigamente eles falavam assim, qualquer pessoa na igreja que tivesse um traje, um batom, qualquer coisa, Jezabel, e os crentes ficavam lá, as mulheres, né? Porque os homens nunca eram Jezabel, né? Mas as mulheres eram muito criticadas. É claro que deve ter um pouco, né, de cautela, não pode exagerar, né? Se exagerar, tudo bem, mas não é por isso que é Jezabel. Mas é melhor que não exagera, porque existe. Até que na verdade está exagerado porque tem muito brinco, tem uma coroa, tudo símbolo de idolatria, parece aquele negócio de barro. É terrível. Isso aqui é uma prova histórica. É um documento histórico que prova a existência de Isabel, um sinete dela. Quando ela fez a carta para Nabote, ela fez uma carta, pegou o sinete, bateu nele, e era uma coisa de autoridade. É o sinete dela, o selo de Isabel. Aqui é uma seca que veio por causa dos pecados públicos do rei, um pecado da presidência, né? Isso essas coisas que nem Barack Obama com aborto, Dilma, né? que aprova o aborto e tal. Então essas coisas podem gerar consequência para a nação. Eles estão fazendo, assim, legalizando coisas que não poderiam ser legalizadas. Acontecem essas coisas, mas você não pode transformar em lei aquilo que era um crime. Uma lei apoiando aquilo que era condenado. É uma coisa, uma impressão muito séria. Isso, considerando que pode gerar problema, é possível, né? Aqui Jezabel é jogada numa janela, quando os cachorros lambem o sangue dela. É uma profecia terrível que é do Micaías. Nós estamos a mais ali atrás, mas é por isso que é Micaías. Ela é jogada numa janela e se cumpre a profecia. Entende? Acabou. Então, vocês já entenderam tudo. Mas então, vamos ficar de pé de novo, fazer uma oração. Vamos chamar a pastora Rosa. Você estava ontem lá, né? Eu errei a data, né? Eu errei o dia. Você viu? Aí você me viu lá. Até gelei, a hora que eu vi o senhor. Falei, meu Deus. Que confusão. É questão do secretariado. É verdade. Precisa reformular esse secretariado. Amém, queridos? Pai, nesta manhã, nós damos graças pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco de maneira linda, especial, que toca, Senhor, no nosso íntimo, Senhor,
para que possamos ver aquilo tudo que o Senhor tem para nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Bem, então vamos ver, é um texto muito longo, então nós vamos criar um tópicos para poder fazer uma análise que não seja superficial, mas também que não seja tão complexa, porque fica muita coisa e depois a gente não sabe nem quando que é que ouviu direito, né? Mas primeiramente, dentro desse contexto, vamos examinar primeiramente a questão da alma profética. O que é a alma profética? A alma profética, ela fala da natureza humana que, de forma geral, generalizada, o homem é um ser profético, porque ele sempre está olhando para a frente, para o futuro, vem alguma coisa que está vindo, né? Ele sempre caminha em direção ao sucesso, à busca. Ele tem palavras importantes de motivação, de liderança. Ele sabe que deve cultivar princípios de vitória, palavras incentivadoras do progresso, do avanço. Então isso é aquilo que faz brilhar diante do horizonte essa natureza profética do ser humano, independente de ser cristão ou não, crer em Deus ou não. Eles têm uma natureza profética por natureza, eles nascem assim. Deus criou o homem de uma tal forma que ele é um ser profético, ele vive numa expectativa de futuro. Mesmo quando você vê um livro de filosofia dos ateus, eles estão projetando pensamentos, projetando ideias, buscando coisas para o futuro. Eles estão sempre assim, e a profecia sempre fala do futuro, não é verdade? E do futuro, mesmo sendo um futuro imediato, do futuro daqui a pouco, o futuro da mensagem que está sendo proferida, é tudo que está além, ela vem depois, não é? Então essa questão da alma profética, ela vem também de uma poesia do Shakespeare. O Shakespeare, ele fala da alma profética. Ele foi um grande pesquisador, um grande analista da alma humana, e ele faz isso com as suas poesias. E o poeta tem uma certa medida de natureza profética, mesmo que muito mais do que aquele que não é poeta, a tal ponto que em Creta, por exemplo, já viu os Epimênides, que disse que todo cretense era mentiroso, vence, preguiçoso, etc. Epimênides falou isso, Paulo disse, olha, como disse o vosso profeta, mas Epimênides, na verdade, construiu um paradoxo, porque ele era cretense, e se todo cretense fosse mentiroso, ele era um, não é? Quer dizer que ele estava dizendo isso, mas não correspondia a uma verdade, porque ele era cretense, e possivelmente Epimênides estivesse falando uma verdade, tirando ele do grupo. Quer dizer, é uma forma de falar, mas que dá uma impressão que todo cretense era mentiroso, é uma coisa improvável. Devia alguém lá estar falando a verdade. Pelo menos Epimênides devia estar falando a verdade, mas se ele incluir a si mesmo, seria um absurdo. Então fica aqui essa ideia. Então a alma do homem é uma alma profética. E Shakespeare trabalha com essa ideia, que as pessoas têm sonhos. Ele tem sonhos, tem medos. Então ele dizia assim, olha, ainda que tenha meus medos, e medo dos sonhos que vêm, das coisas que estão vindo, a alma trabalha com isso. A alma pensa assim, a alma sente assim. Mesmo que venha tudo isso, essas coisas não poderão tirar o meu controle, o meu domínio próprio. Então, a alma profética era isso em Shakespeare. Ele tem essa ideia de que o homem tem, por natureza, um sentimento profético. E depois das coisas que se falam, das coisas que se escutam, das coisas que vêm vindo, ele está nessa expectativa. Ele diz, ó, meus medos, meus próprios medos,
um dos ingredientes, um dos elementos, ou dos subelementos da alma profética, os medos, que projetam um futuro que ameaça. Quantas vezes você sentiu isso? E quantas vezes pessoas que não ou creem em Deus, creem mais ou menos, ou não creem, ou mesmo ateu, que tem essa inclinação profética na sua alma? Você já viu, não? Você não viu? Eu vou te contar só um. Então, você pegar no Facebook, no YouTube, você vai encontrar o Pai Nosso do Chaves. E ele, então, lá no Partido Comunista, que não se diz comunista, mas é mais comunista do que Marx gostaria. Então, ele diz o quê? Ele diz assim: Chaves que está no céu, santificado seja o teu nome. E Chaves, depois ela faz a introdução: Chaves que está aqui, ali na terra e no mar, acá e lá, em todos os lugares, rogai por nós, e livra-nos do capitalismo, da tentação do capitalismo, e dá que possamos ver isso, aquilo e tal. E aí, o que você acha que é isso? É a alma profética construída, porque a alma profética ela também sofre influências dos ensinos, das escolas, como disse a Mirth na abertura. Se você coloca o seu filho numa escola que tem esses ensinamentos de preferência do governo atual e de preferência do governo Chaves, ela vai ter uma formação cultural e ela será um tipo de um profeta aprimorado. Para quê? Para servir aos seus interesses, aos interesses de um suposto partido ou de uma liderança pagã, que se transforma, até no caso do Chaves, se transforma numa divindade, quase que sendo adorada. Ela de certa forma, ela é uma adoração, porque ela vira uma entidade com capacidade de interceder pelo seu povo. Chaves continua vivo. Então, viva Chaves, termina a oração do Pai Nosso venezuelano do Partido Vermelho, correspondente ao PT aqui no Brasil, né? Então, você vê que a alma profética era uma grande realidade na nossa atualidade, no século XXI. No século XXI, o que prevalece no mundo é a alma profética. É essa condição natural do homem de profetizar, de formular teses, conceitos, certo? E alguns são muito interessantes. Você pega do Steve Covey, por exemplo, que diz assim: ó, não tem, para dar bons frutos, tem que ter uma boa raiz. Então você tem que, se tiver que cortar os frutos que não são bons, corta a raiz. Ele diz também que uma liderança, como diz costumeiramente, a liderança nasce feita, ou ela nasce feita, nasce líder, ou então você pode até formar um líder. Verdade, pode até ser formado. Mas na verdade a liderança, diz ele, que é uma escolha, assim como a felicidade. A felicidade também é como se fosse uma escolha. Eu escolho ser feliz. Você escolhe. Então diz que a liderança na idade industrial, idade aqui é tempo, tempo, idade média é tempo da idade média, não é idade de 30 anos, 40. Mas, então, na idade industrial, a liderança ela é uma questão de posição. Mas na idade do conhecimento, a liderança é uma escolha. Ou você escolhe ser líder, ou você não é. Não é que vai acontecer, entende? Por acaso, mas é uma escolha que você faz. Então você pode trabalhar sua alma profética de uma boa maneira. Quem lê Maxwell, ele está trabalhando com a alma profética. Seriam os profetas de hoje, Maxwell, Steve Covey, Augusto Cury também, tem muita coisa interessante, não é? E poder do pensamento positivo, etc. Quer dizer, hoje o que impera no meio da sociedade, e até também dos crentes, que também nós gostamos do livro deles, é a alma profética, é a alma que se projeta. Então essa questão aí, agora você vê. Então quando você vê esses dois reis, você vê Acabe, ele tinha uma alma profética que estava degenerando por causa
das influências, por causa daquilo que ele estava aprendendo com a sua mulher Jezabel. Então ele estava aprendendo de uma forma que a sua alma profética estava se degenerando e se tomando uma nova forma que não condizia com os princípios bíblicos de ética. Porque, é claro, quando você olha na Bíblia, às vezes pode ser que o Acabe, ele lia a Bíblia de cabeça para baixo. Tem até um grande livro no Brasil que lê livro de cabeça para baixo, né? Não sei quem é, mas... Então, Acabe, ele devia fazer isso, porque parece que tudo ele aprendia errado. Ele parece que tinha um gosto de atrapalhar as coisas. Então ele tinha uma alma profética degenerada. E de tal forma que ele trabalhava com a sua alma, que ele alugou profetas. E falar nisso, de alugar profeta, você olhar nos noticiários eletrônicos, você vai ver um tal de Thales, que então é uma igreja que tem muito dinheiro, alugou ele para falar muito bem de um carneiro milagroso. Então, acho que eu vou colocar esse carneiro aqui, não estou precisando pagar umas contas. Quem quer um carneiro milagroso? Teve gente que riu. O que é isso? Você está rindo, pastor? Tudo bem, ninguém quer. Mas eles então têm um carneiro milagroso e ele diz assim: bom, como é que eu vou fazer prevalecer essa ideia de que esse carneiro é milagroso? Foi o que Acabe pensou. Como é que eu faço para que essa coisa fique do jeito que eu quero? Para que ela fique do jeito positivo, que ela seja agradável e que ela me fale uma coisa boa. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou contratar um cantor muito famoso. Será que o Roberto Carlos aceitaria? Eu acho que não, né? É melhor fazer propaganda do Friboi do que do carneiro milagroso. Então, a ideia de Acabe era uma ideia assim. Ele tinha o rancho dos profetas de Acabe, estavam todos eles dominados. Eles estavam comprados. A alma dos profetas de Acabe era 400, eles estavam comprados, porque eram os profetas e os seus familiares, filhos, mulher, e custa caro aquele negócio, manter esse rancho dos profetas. Então, como custava caro, Acabe passava por lá, falou: ei, tudo bem? As profecias estão arrumadas, tudo em ordem, ok, tá? Todo mundo levantava o polegar unânime, nem no Facebook, todo mundo falava para Acabe: que Acabe, tudo em ordem. Então Acabe sempre consultava, porque sabia que eles iam falar o que ele gostava. E dentro desse processo da formação da alma profética, o Acabe tinha os seus espiões. Então tinha espiões que ia lá no palácio, ficava na porta escutando a conversa que girava lá em torno. Olha, o que o rei está pensando? O rei está pensando em ir lá atacar os sírios. Aí o espião vinha para o rancho dos profetas e falou: olha, a novidade do palácio é o seguinte: o rei Acabe quer atacar os sírios. Vamos arrumar aqui uma profecia para ele. É igual, espero que não, o Supremo Tribunal Federal, ele faz mais ou menos aquele papel dos profetas de Baal, ou do lobo da tarde, que não deixa nenhum osso, que está lá em Sofonias. Os juízes naquele tempo, Sofonias diz assim: os juízes de Israel são como um lobo da tarde, não larga nem o osso. O falo não está tão diferente do Supremo Tribunal Federal, todo nomeado, aparelhado, o governo chega lá e faz dizer a Acabe: olha, vem uma questão aí, prepara para julgar, mas pode não dar certo. Lá com Acabe parece que dava certo, mas esse certo de Acabe na verdade deu errado. Então Acabe trabalhava com a mente dos profetas, 400 profetas que ele alimentava, ele cuidava. Ele deu cartão Visa, deu Mastercard, deu colônia de férias, deu muito boi, muito gado, muita coisa. Os profetas todos folgados, tranquilos, tudo numa boa lá. Então ele disse assim: olha, vai ser o dia que eu vou consultar vocês. E você vê aí nessa questão da formação da alma profética, o Josafá tinha uma boa formação. E quando ele tem uma boa formação, está indo tudo muito bem, ele era aquilo que a Bíblia diz, e fez o que era reto perante o Senhor. São poucos, ele é um dos primeiros, Josafá. É bonita a história de Josafá. Tem umas coisinhas que não agradam. Ele pega e faz o quê? A questão que Acabe
se arruinou foi o casamento com Jezabel, não foi? Mas o problema que trouxe, que foi gerado na casa de Josafá, foi também uma questão de casamento. Se você ler o texto, você vê lá que ele se aparentou com Acabe, providenciou um casamento, que na versão inglesa fala mesmo, claro, que é casamento, mas na portuguesa fala aparentar. Mas aparentar é exatamente a mesma coisa, é isso mesmo. Então ele se aparentou com Acabe e quis fazer essa aproximação. Essa questão da aproximação naquele tempo era muito difícil. Não é que nem hoje, que Jesus veio mudar esses assuntos, mas naquele tempo essa aproximação podia se transformar em um compromisso. E ele se aproxima de Acabe. E Acabe mata muitos bois, muito gado, muito carneiro, muita coisa, faz aquela festa tremenda, e os profetas tudo ali naquela expectativa. Ele já estava preparando tudo. Acabe era um sucesso, Acabe. Ele era um sucesso, ele dominava tudo, estava tudo muito boi, muita coisa, aquela festa, qual vai ter então um momento. E ele, por causa desse parentesco, então lá vai a questão de casamento, de mulher e tal, não era Jezabel, deve ser casado uma filha de um com um filho do outro, foi um parentesco. E por meio desse parentesco, o Acabe disse, chegou a hora de pedir socorro. Você vai comigo para a guerra? Ele falou, ele estava aparentado, eu sou como teu irmão, você é um povo só, nós vamos. E não tá, isso aí, Josafá não fez muito bem. Então quer dizer que na alma de Josafá, apesar de eles fazer o que era reto perante o Senhor, como todos nós, tem um momento que, não está muito bom, mas não acontece. E Josafá se aproximou e fez essa aliança, começou a fazer aliança, mas ele tinha uma reserva muito forte na formação da sua alma. Ele tinha uma reserva muito forte, muita raiz. Isso era como ontem eu preguei lá no Maniceca. Ele tinha umas raízes dele, eram muito perfeitas, assim, muito boas. Ele tinha posto a confiança em Yahvé. Por isso que ele era um homem feliz. Eu preguei ontem. Feliz é o homem que coloca a sua confiança no Senhor. E essa questão de põe no hebraico, é uma maravilha com duas vezes. Então era o que? Era um propósito. Pôr a confiança é um propósito. Então ali o homem que é feliz tem um propósito com o Senhor. Josafá tinha um propósito com o Senhor. Por isso que ele tinha uma condição de ser feliz, porque ele trabalhou direito, né? Ele tinha essa condição, porque ele fez um propósito com o Senhor. Então quando ele chega no momento, a alma dele reage de forma muito boa, porque ele diz assim, olha, não tem um profeta do Senhor para que possamos consultar, porque Acabe organizou toda a plateia de profetas para que eu respondesse para ele aquilo que ele já sabia que ia ser respondido. A questão era essa, ele já sabia. Ele perguntava de praxe, todos perguntavam, todos os generais, todos os reis de Israel, subirei eu contra fulano, subirei eu contra esse campo, como farei eu isso? E os profetas de uma só voz, foi uma unanimidade, portanto já era uma coisa suspeita. Todo mundo falou igualzinho. E tinha um tal de Kenaai lá, quando põe um tifo na cabeça e fazia assim, olha assim, tu farás com teus inimigos, etc e tal. E eles, olha que beleza. Isso aí, o Acabe está vendo, Josafá? Aí, eu vou botar o chifre em todo mundo lá. Ele tinha chifre só. Então ele dava lá doido para fazer essa coisa, para o guerreiro matar, fazer tudo isso. Ele tinha poder, o poder dos falsos profetas, todos eles fantasiados. Parecia bem uma tribo de Tupi-Cariri, uns profetas bem primitivos, parecia do índio. Você imaginou a dança desses profetas, como não era? Será que eles não estavam também meio bêbados? Porque fazia assim, tal, e investia que nem touro, e aquela coisa, você vai vencer, vai vencer. Josafá, o Acabe falou, tá vendo? Está aí os profetas, vou vencer. Josafá desconfiou, porque a questão no texto é do discernimento, é como você discernir. É uma palavra hebraica que chama bin.
Agora, você já viu falar, tem um nome de um bandido chamado Binho, tem um nome de um comediante chamado Binho, tá? Não é? Ele significa feijão em inglês, mas não tem nada a ver, é só uma questão fonética. Bin era discernir, quer dizer, discernir. Ele tinha a condição de discernir o que é que está acontecendo. Então, Josafá, ele entra com os recursos espirituais, Bin, para fazer uma consulta, que era ver o que é que devia ser feito, que é Darash, era consultar. Ele ia consultar da Yahvé, que era a palavra de Yahvé. Então essa é a mente matemática de Josafá. Ele chega e fala assim, olha, está todo mundo falando, e diz assim, pois é, mas ele não falou para cá, mas ele tinha o discernimento. Ele sabia o que estava acontecendo, ele desconfiou. Então ele é Bin, era uma capacidade de discernir. Como é que faz o discernimento? É você procurando vestígio daquilo que você se preparou da sua cultura, do seu preparo, dos seus estudos, porque Josafá, ele estudava as escrituras. Acabe fazia uma leitura superficial e vivia uma vida ali, bebendo e tal, e não queria saber de nada, não era dedicado. Por isso que ele ainda mais não tinha responsabilidade nenhuma, casou com uma mulher complicada, igual Jezabel, que forçou a idolatria para o rei de Israel, e ele era um rei de Israel, era um rei considerado um rei idólatra. Então Josafá, ele procurou saber qual era da Yahvé, qual era a palavra do Senhor, porque ele olhou e falou, só, que era a palavra Alá. Imagina hoje você lá em Israel, Moshe Dayan, chegar, não sei se ele está vivo não, Netanyahu, não é? Tem um nome divino, né? Netanyahu, Yahu é Deus, Yahvé. Então ele chega, ele pergunta para o profeta, deverei subir? Aí o profeta diz, Alá, ou Amá Alá, diz o profeta, só, Alá, só, mas Alá é quase o nome, ou quase, é o nome da divindade de muitos filisteus, de muitos palestinos, dos árabes. Então, Alá só, é o que todo mundo queria ouvir. E Acabe ouviu, Alá, sobe, que será vencedor. Josafá olhou e falou, não me parece muito bem isso, se isso seja realmente a palavra do Senhor. Então, eu te suplico, tem um profeta do Senhor, que a gente possa ouvir. Ele disse, só tem um, mas ele só fala o que não me agrada. Olha como Acabe era um rei muito esquisito, não é? Era um malandro, um rei malandro. Olha, ele só fala aquilo que eu não gosto. E olha que às vezes você vê as pessoas assim, eu quero sempre ouvir aquilo que eu gosto de profecia. Olha, agora a profecia no Novo Testamento tem outra dimensão, outra profundidade, outra versão, é diferente. Aquele período dos hebreus era um período que a profecia era quase que para coisas do cotidiano. Onde chega algum exagero no nosso tempo, que tem pessoas que dizem assim, quer ouvir do Senhor, Senhor, eu vou no supermercado agora às 8h30 ou às 8h40, e quer ouvir uma voz, 8h45, aí ele fica esperando. Depois que chega no mercado, eu compro 1 quilo de bife ou meio quilo de peixe, fica esperando. Meio quilo de peixe, é o que eu gostaria de ouvir, eu prefiro peixe, né? Então a pessoa fala assim, olha, o Senhor está falando, mas é algo humana. Por isso que é difícil a questão da profecia, trabalhar com a profecia na igreja, porque as pessoas fazem para si mesmo, e às vezes um faz para o outro e tal. Agora, pode dizer palavras proféticas no sentido de desejar um bem, todo mundo pode fazer, mas tem ocasião em que você sabe que é inútil de fazer, não dá para fazer, não tem jeito de fazer, eu não faço. Uma vez esse cidadão, já contei aqui, chegou e falou para mim, por quê? Porque ele acreditava em profecia, e ele achava que eu era um profeta, mas eu não sou, né? Então ele chegou e falou, você não pode orar para aquele marido morrer, que eu vou ficar com aquela mulher. Eu falei assim, aí rapaz, para essa reza eu não sei fazer não.
Falei para ele, dessa reza eu não sei fazer. Falei, não, Marcão, era um amigo teu. Então, eu fiquei impressionado com o pedido dele. Falei, irmão, não sei fazer essa reza. Então é tipo da coisa que acaba. Imagina você aceitar, porque ele podia chegar com um carro zero, um Ferrari, né? Um Ferrari zero, vermelho, brilhando, chegar, balançando o talão de cheque assim, chegar de perto de mim, chegando. Você faz essa reza e você fala assim, que esse cheque eu faço. Não, você tem que chegar e dizer, não, senhor, eu não vou fazer não. Eu não sei fazer isso aí não. Então tem coisas que não tem como você fazer. Acaba e forçava a barra. Então Josafá, ele teve um discernimento, que eu vi, um discernimento para saber, para calcular, imaginar corretamente, avaliar, ver quais são as estruturas, ir a fundo e depois disso saber, é ou não é. Tem que examinar para ver, é ou não é. Tem coisa que você vê, mas cara que não é, tem coisa que você vai vendo, fala, não é assim, não deve ser feito assim, deve ser feito diferente. Então Acabe, ele era uma pessoa que procurava conselho. Josafá era uma pessoa que procurava conselho. Acabe procurava, mas o conselho que ele queria ouvir. Isso tem até hoje. Tem pessoas que não pedem conselho. Vem com você e diz assim, olha, eu comprei um bolo aí na padaria, um bolo de fubá, com meio quilo, meleninho, eu gosto de bolo de fubá. E tal, etc e tal. E, olha, comi ele com café, com chá, com meus amigos e tal. Você diz assim, ó, parabéns, eu também gosto do bolo. Mas não perguntou se devia fazer ou não o bolo. Acabe, ele perguntava porque já tinha dado a receita para os profetas. Você vai dizer assim. Josafá não. Ele foi perguntar para saber se essa situação realmente estava adequada à palavra de Deus. Isso vai dar certo? Isso está certo? Se bem que ele já devia ter desconfiado, não é verdade? Quando aquelas histórias do falso profeta, ele devia pegar o cavalo dele e ir embora. Mas havia uma ligação de parentesco e prendeu ele. Foi aí que ele quase estragou tudo. Então o Josafá prossegue no seu discernimento e o profeta, os profetas não diz nada, ele chama Micaías, Acabe. Você vê que tinha um profeta que talvez não fizesse parte do rancho dos profetas, mas era um profeta que ficava mais separado no rancho, talvez, olha, não ficava muito com eles, porque viu que aquele pessoal não se dava bem com a palavra de Deus. Quando Micaías é chamado, se você perceber, tem um momento que ele entra na onda, a alma profética dele é dominada por um sentimento de medo, que o Shakespeare falava dos meus medos e das coisas, dos sonhos, das coisas que vêm. Os medos, os próprios medos e daquelas coisas que vêm, pode tirar o controle. Shakespeare dizendo que não tirarão o meu controle, não é? Ele, na verdade, usa a palavra não tirarão o controle do meu amor, porque tem uma parte que é de amor e de certo. Mas de Acabe, isso aí funcionava ao inverso, tirava. Em Josafá, isso funcionava de forma positiva, não tirava, ele se mantinha. Então Micaías também teve o mesmo processo, ele sentiu isso, e você vai perceber que quando Micaías ele dá uma declinada, né? Em vez de ser ele não sobe, né? Não dá uma aclive, um declive na alma, porque a alma é como Clarice Lispector diz, uma pena sobe e faz assim, desaparece no horizonte. Então Micaías chegou um momento e disse assim, não, verdade, Alá, Acabe, o Senhor é contigo, dará o teu inimigo na tua mão. Mas Acabe, como tinha o Micaías por mentiroso, por um profeta que falava sempre que não lhe agradava, disse o seguinte, eu não falei, esse profeta só profetiza o que é ruim contra mim. Aí Acabe faz aquilo que fizeram com Jesus Cristo.
e disseram assim: olha, eu te conjuro pelo Deus vivo, quem és? Jesus aceitou, disse: eu sou, porque ele fez Jesus fez um conjuramento, uma coisa assim muito forte. Era como uma pessoa chegar e falar assim: em nome do Deus vivo, diga assim, diga isso. Aí a pessoa: tá bom, eu falo tal, né? Em nome de Deus vivo, fez conjurou a pessoa. Então quando Acabe faz isso, então ele conhecia algumas coisas. Micaías, aí a alma dele sobe. Micaías deve ter estado em êxtase, porque os profetas naquele tempo ele estava em êxtase. Quando ele faz isso, Micaías é em êxtase. Era o normal dos profetas do Antigo Testamento. Aí ele tem uma visão extraordinária. Ele tem uma visão numa corte celestial, né? Uma corte celestial, ele tem do lado os espíritos, da direita e da esquerda, dos espíritos. Então seria anjos, espíritos, anjos, não sei. E uma multidão, e aparece: quem enganará aquela? Né? Então um diz uma forma, diz do outro, e aparece um diante do Senhor e diz assim: eu vou enganar aquela. Como tu enganarás? Fala: eu vou lá e serei espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Ele falou: então vai, tu enganarás e ainda prevalecerás. E lá vem esse espírito enganador da parte de Deus, né? De Yahvé. E chega lá e os profetas falam mentira e ele acredita. Então quando Josafá pede para Micaías vê um outro concerto, né? Nesse concerto tem ele vê um teatro, um cinema, como se fosse um filme, as pessoas correndo sem direção pelos montes, e ele diz: eu vejo o povo de Deus como ovelha sem pastor, porque ele é sem a carne. E aí Acabe fica nervoso, diz: você me falou uma coisa boa, e mentiroso, prendeu ele, mandou dar pão e água. E ele diz assim: se não for verdade o que eu disse, você voltará para me insultar. Mas se for verdade, você vai fugir por aqui de câmara em câmara, para você ver que é o Senhor que falou. Então ele tinha uma certeza absoluta. Hoje, essa certeza é trabalhada de forma diferente. Dificilmente a pessoa tem uma visão dessa. Mas Micaías teve essa visão. Agora surge um problema que a Paula me perguntou essa semana. Está aí, a Paula está aí. E aí agora você está pensando, né? Agora você está pensando que foi a pergunta dela. Quando você olha esses textos bíblicos raros, porque desse acontecimento é único. Assim, quando ele tem uma visão de uma corte em que tem espíritos, evidentemente não devia ser todos espíritos maus, né? Devia ter espíritos bons e espíritos ruins, e Deus administrando os espíritos maus e os espíritos ruins. Você quer ruar, é a mesma palavra para o Espírito de Deus. Ruar é espírito para tudo. Então está lá o espírito mau, você quer ruar, e tinha um espírito bom, ruim, e Deus trabalha com essa questão como se Deus tivesse a direita e a esquerda, e ele faz essa manipulação, esse trabalho de fazer o mal e o bem. É um texto que estava ontem lá, né, pastora Rosa, no Manicé. É um texto bem comprometedor, se você for pregar ele, porque ele é bem complicado. Então fala assim: o Senhor nos despedaçou e nos sarará, nos curará. Fez a ferida e nos curará. E então a tendência é dizer o seguinte: Deus faz o mal e o bem, não tem outra alternativa. E Lamentações, eles diziam o seguinte: porventura não sai da boca do Senhor o bem e o mal? Isaías no capítulo 45 diz o que? Eu criei a calamidade, eu criei as trevas, e criei também o bem. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aí o judeu, até hoje, o judeu, ele não acredita que tenha um grande poder fazendo o mal. O judeu, se você olhar a história do judeu ali, de Moisés, de todo mundo, Josué,
aquele amigo de Josué, que foi muito amigo dele, foi muito certo lá. Como é que chamava ele? O único que voltou. Caleb. Como? Caleb. E Davi, e todas as pessoas que acreditavam, olha, irmão, era uma fé, que João Wesley disse assim, era uma fé tão perfeita. O que está faltando para os judeus? Que eles tinham Deus, Yahvé, mas tão poderoso, tão tremendo, tão grandemente poderoso, que o diabo era uma figura insignificante. Nem nome tinha o pobre do diabo, como chama depois, né? Pobre diabo, né? Não tinha nome, não tinha projeção, não tinha destaque, não era reconhecido, era uma figura estranha, abandonada. E o judeu não dava mínima para o diabo, nem bola dava, não tinha chance do diabo lá. E como eles viam o mal, como é que eles iam fazer? Eles iam dizer o quê? Deus tem um lado lá que faz o mal, então despedaça, cura, faz bênção, faz bem, faz o mal, e fica uma coisa assim. Pode ser aí que vem a questão da formação das almas, né? Porque quando eles estão no Egito, eles têm um contato muito forte com Horus e com Sete. Um fazia o bem, o outro fazia o mal, e os dois eram Deus. Era Deus dos egípcios, fora mais uns outros que eles tinham. Então o Egito tinha o Horus e o Sete como Deus poderoso, e que um fazia o mal, outro fazia o bem, e ficou essa briga, e que vai até os maniqueus. Os maniqueus também adotaram isso, tinham duas divindades distintas e poderosas, uma fazia o mal e outra fazia o bem, e eles não podiam se vencer um ou outro. Eles tinham vida independente e necessária. Era necessário que tivesse duas divindades poderosas no cosmos. Eram os maniqueus que Santo Agostinho embarcou e depois pulou do barco, porque disse, não, isso não dá certo para mim. E foi trabalhar com a teologia do mal de forma diferente, dizendo que o mal pode ser aquilo que nós pensamos que seja, e o mal termina não sendo nada, etc. Mas não que Deus seja o autor do mal. Então, para os judeus, baseando até na questão dos falsos profetas, também na visão de Micaías, e como é que eles foram enganados, o judeu via o seguinte: Deus faz o mal e Deus faz o bem. É uma concepção judaica. Mas quando Jesus chega, ele não trabalha com essas categorias. Jesus separa tudo. A gente não sabe se quando Jesus chega, quando Jesus está ali pregando, Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Por que Jesus disse isso? Se isso tem algum significado, ele ainda não tinha vindo de forma que tinha vindo, da forma que se reconhece, até aquele momento. Porque Jesus dá uma divisão no tempo em que o diabo atua de uma forma e de outra. Quando Jesus chega, ele diz: eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Se ele viu e aquilo foi um momento histórico, aquele é o momento em que Satanás ele desce, e vamos dizer, Satanás desce e arregaça a manga e roda a baiana e faz estripulia, faz a macaquice, é um palhaço completo, é um ditador, é horrível, é tudo que tem de ruim. Ele vira um cão mesmo, não é verdade? De tal forma que aparecem as categorias, aparece o nome Beelzebul, aparecem outras coisas. Os fariseus também aprenderam isso lá na Babilônia, porque enquanto eles não foram levados como cativeiro, não tem Beelzebul nenhum no Antigo Testamento, não tem nada. Tem lá um rei de Tiro que parece que Billy Graham disse que seria aonde que Satanás se torna Satanás, que é a questão do texto de ontem, da questão da soberba. A soberba é o pecado básico de Satanás, é o pior pecado que tem. Tem gente que acha tanto pecado, Jezabel, mas não tem pecado pior do que a soberba. Esse é terrível, porque é o pecado básico de Satanás, que lá o rei de Tiro é o rei de Tiro. Mas quando o rei de Tiro diz assim: olha, subirei e serei mais alto do que o Altíssimo, ele transcende. Transcendência não é mais física, não é mais ser humano que anda com o pé no chão andando para lá e para cá,
mas é uma entidade espiritual que se eleva e diz: eu serei mais alto do que o Altíssimo. Então Billy Graham diz assim: ali nasceu o diabo. Foi quando o diabo, o Lúcifer, que significa brilhante, né? E olha, esses nomes assim de Lúcia, tudo vem disso aí, sabia? Lúcia é o nome que deriva de Lúcifer, mas não quer dizer que seja diabo não, mas é que brilha. Então começou ali, nasce o diabo, segundo Billy Graham. Eu acho que Billy Graham tem razão, porque quando Jesus fez o Satanás cair do céu como um relâmpago, Satanás chega e vira, se transforma no inimigo número 1 de Jesus, não é verdade? Você vê o Satanás aparecendo assim no Antigo Testamento, ele não tem nada, porque o judeu não tem chance. Então, quando o Josafá está ali, ele ouve Micaías, ele pode estar, a alma de Micaías pode estar influenciada com a cultura do judeu, em que trabalhava com essa divindade duplicada em um braço esquerdo e direito, porque eles tinham dificuldade de admitir um ser poderoso que pudesse interferir assim tão fácil na vida deles, porque eles acreditavam em Jeová. Eles eram terríveis, essa fé deles era demais. Nessa questão do Deus conosco, do Emmanuel no Antigo Testamento, o Yahvé, meu pastor, nada me faltará, pode cair o mundo. Então não é que nem o holocausto acabou com a fé judaica, nem o holocausto, mataram milhões, eles viam fumaça, muitos desistiram da fé, mas eles não desistem. Judeu não desiste, só falta Jesus, não é mesmo? E muitos se converteram a Cristo. Então essa fé judaica, em que não tinha essa categoria única, mas dividida em si mesmo como bem e o mal, é uma coisa difícil, não é? Já quando Paulo vai fazer a teologia dele do mal, diz assim: não tem nada a ver, que vem de Deus, não. Ele até dá a intenção que Deus pode permitir sofrimento e tal, mas diz assim: isso vem das regiões tenebrosas, das potestades, das trevas, onde habita o diabo, não Deus. Então Paulo já era um judeu convertido, em que ele se tira essa roupagem judaica, dessa teologia do mal, e começa a pensar diferente. E Agostinho avança mais ainda, avança muito mais que Paulo nessa questão do mal. Mas naquele contexto histórico de Micaías, os 400 profetas, Josafá, Acabe e todo o povo, aquilo é normal, já que Deus faz o bem, diz: eu faço as trevas, eu faço a luz, eu faço o bem e eu faço o mal. E hoje, se você tivesse que acreditar num Deus assim, era melhor você tem que ser católico. Você diz assim: o diabo faz o mal, e esse eu quero distância. Deus faz o bem, mas de vez em quando faz o mal. Opa, vou mais para cá também dele. Eu vou então procurar Maria. Foi a questão dos católicos. Então Maria só faz o bem, porque é mãe, é bondosa, caridosa, não quer mal para ninguém. O filho chega, está sempre dá um jeitinho. É essa que então entra como a terceira via teológica para resolver o problema do mal. Mas nós não precisamos pensar assim. Nós sabemos que é uma natureza decaída, por isso que existe o mal. E aquele momento profético ali envolvia o ser humano, no qual a cultura egípcia que eles passaram lá um tempão estava na mente do judeu, de onde vinha o bem e o mal. E quando o profeta vai profetizar, ele não se diviniza, ele não se transforma numa entidade espiritual santa e perfeita. Ele não é perfeito no sentido absoluto, porque ninguém é perfeito absolutamente. Então quando o profeta vai profetizar, ele não é um espírito perfeito, ele é um ser humano, e cuja alma profética pode estar tocada com essa parte cultural. Porque quando as profecias eram feitas, você pode ver que eram usadas as figuras terrestres das coisas materiais, e também figuras humanas e figuras de animais, das coisas da natureza. Fazia parte
dos princípios, dos fundamentos, dos elementos que construíam a profecia no fundo da alma. Porque quando a profecia do Nabi, profeta Nabá, que é o borbulhar no interior do profeta, a fonte que borbulha, essa fonte tem as suas raízes, e elas também são culturais. Ela não está ligada direto no céu, mas está também na terra. Então o que acontece? Vem a cultura influenciando a profecia. Toda profecia tem partes humanas da cultura. Se a pessoa profetizar numa fazenda onde só tem pé de amendoeira, de coqueiro, de goiaba e de pé de cana, não sei o que, de laranjeira, ele vai dizer assim: olha, fazendeiro, o Senhor fará as laranjas assim, assim, assim. Mas se ele morar no New York City e passear ali naqueles prédios enormes, aquelas coisas belas e tal, ele vai ter outra influência. Ele não vai chegar em New York, diante do Empire State e dizer: por que assim como esse pé de laranja? Não, ele vai dizer outra coisa. Então, o profeta, ele não é inteiramente divinizado. Ninguém é, nem você, nem eu, nem ninguém. Nós somos humanos, e as coisas humanas influenciam na nossa natureza, porque nós somos humanos. Então, essa é uma possível explicação para a senhora Paula, que fez a pergunta. É uma pergunta difícil, não é fácil, e também não é uma resposta definitiva. Quem quiser acreditar diferente pode, quem quiser acreditar feito judeu, que acredite. Eu acredito como Paulo e como Tomás de Agostinho, como João Wesley e tal. E ainda faço ainda minhas formulações, mas não acredito que nem Micaías, que viu lá, então seria parte do Senhor aqui, estava o Senhor, e do lado, digamos, o diabo e seus anjos, né? Do outro, arcanjo Miguel e seus anjos. Aí o Senhor diz assim: bom, para eu fazer o bem, vou pedir aqui para o arcanjo Miguel, e o outro, né? E para fazer o mal, vou pedir aqui para o, nem nome tem, sei lá, espíritos enganosos, do engano. Vocês que conviviam, o espírito do engano com o espírito da verdade, num céu coletivo em que transitavam um pelo outro, good morning, né? Postov, né? Em hebraico, a língua celeste. Um espírito do engano passando perto de um espírito perfeito e da verdade. E passando lá, tudo bem? Ó, hoje eu vou fazer umas coisas erradas, hoje eu vou fazer umas coisas certas. Você acha que o céu seria essa bagunça? Né? Então é claro que isso aí só pode ser uma coisa cultural, porque senão você teria um céu onde transitava o espírito bom com o espírito mal, dando bom dia, boa tarde, conversando, quem sabe até tramando umas coisas em conjunto para fazer alguma coisa aqui na terra. Dessa forma nós vamos pela teologia de Paulo e de Santo Agostinho, usando o discernimento. Josafá usou o discernimento, ele nem considerou aquilo, ele queria ouvir a palavra do Senhor. Existe então, irmãos, um fio condutor dessas verdades no Antigo Testamento, que você não pode pegar o Antigo Testamento e beber de golada não, porque você vai ficar intoxicado e depois você não vai saber o que você está fazendo. Então é preciso você ter discernimento. Você não pode chegar e pescar de qualquer jeito, você pode pescar em águas turvas. Você, qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Vai pesquisando, vai estudando, que nem Josafá. Você profetiza para a sua própria alma. Por exemplo, quando você lê Maxwell e todas as pessoas que falam coisas positivas, é o profeta de hoje, que você lê e vai armazenando para você vencer na hora certa. Não é verdade? E também você pode pegar salmos, etc. Você não vai ser estimulado por um versículo bíblico que diz assim: você perderá tudo. Você vai ficar pensando nessa palavra que está na Bíblia, porque você perderá tudo. Ou então, como o Jó disse, né? Disse ontem o Júnior, ele pregou sobre Jó. Você sabe o que o Jó disse? A minha felicidade foi embora como um vento, como uma fumaça, desapareceu. Por quê? Porque a felicidade de Jó, como de muita gente, consistia porque estava tudo muito bem. Mas depois viu que não estava bem, então falou: cadê a minha felicidade? Acabou tudo, foi embora como uma pena soprada pelo vento.
Então, daí que, irmãos, para o nosso dia, para a gente levar uma vida cristã, porque não tem como você fugir das profecias. O que eu estou falando para você em termos é isso, é coisas proféticas. Você vê como é que você se vira com isso, né? Você vai pensar. Eu não vou dizer para você, é assim, eu não sou dogmático, mas você tem que pensar. Você tem que pensar, você tem que pensar, você tem que descobrir, você tem que conhecer a Deus, você tem que saber, bom, quem é o Senhor para você? É o Senhor dos judeus que fazia o bem e o mal, é o Senhor de Paulo que disse que o mal vinha das regiões celestes tenebrosas, e Deus que disse, o escritor, habita em luz perfeitíssima, perfeitíssima, de lá que vem a sabedoria. Depende de como você elabora a sua alma profética e como o Espírito Santo vai trabalhar com isso. Senão, você simplesmente será um cristão atrapalhado. Você vai pensar assim, ah, meu Deus, por que tanta desgraça? Porque Deus mandou, né? Ai, por causa disso, foi Deus que mandou. Aí vem uma coisa boa, agora ele me maneirou. Hoje ele lembrou de mim, porque ontem ele só me mandou coisa ruim. É a fé judaica, não é? Já Jesus dizia assim, que eu vou livrar essa mulher que sofre na mão do diabo, não na mão de Deus. Vou livrar. Agora, evidentemente que a natureza da existência como ser humano consiste em sofrer. Quando você vê esses pregadores que param de sofrer, só tem um jeito, você morrendo, né? Então, porque ele também sofre. Então, é uma teologia capenga essa de pare de sofrer. Isso é livro de autoajuda. Não existe essa condição. Sofrer é a prova que nós existimos. Nós trabalhamos com isso, vamos saindo, vamos escapando, vamos se virando, vamos tomando AS, vamos se virando, vamos fazendo caminhada, vamos evitando cervejada, evitando churrasco, evitando essas coisas que no fim estragam a vida, e vai levando. Aí ele está sempre mais ou menos, não é? Mas sempre feliz, porque a felicidade aqui não consiste nessas coisas. Olha, irmão, então, vamos ficar de pé. É um texto... Não é fácil. Vamos ler o texto. Alguém. Disse mais Jeosafá. Às vezes ele fala Josafá, vem Josafá. Ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor, a da Bar e a Bé. Palavra do Senhor. E aí vem até uns 50 versículos para dizer sobre essa questão. Como é muito versículo, nós fizemos uma síntese. Porque quando você lê, você tem que ler com os olhos preparados. Então, amém. Se alguém quiser oração, nós vamos fazer oração. Vamos cantar um hino. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus.
canção é um alerta para as nossas vidas, para que a gente priorize o que é de fato importante.